Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que de mim vê, ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Podemos acertar. Glória a Deus, aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto muito conhecido da Epístola de Paulo aos Coríntios, e o Senhor falou comigo nesse texto. Confesso que havia preparado uma mensagem diferente, mas tenho um compromisso sério em transmitir aquilo que Deus quer falar para com a sua igreja. E você pode olhar para mim e falar assim: pastor, o que tem a ver essa mensagem com cura e libertação? Tem cura. Tudo a ver com libertação e com curas. Quando olhamos para a Epístola de Paulo aos Coríntios, precisamos entender o que está acontecendo na época. Esta epístola é escrita pouco tempo depois, quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios. E ele trata de um assunto muito sério e que até os dias de hoje acontece nas igrejas atuais. Paulo ele começa tratando e falando das alegrias de Cristo pela igreja que foi plantada em Corinto e na Acaia. Paulo, enquanto está escrevendo esta carta, ele está anunciando o seu amor pela sua igreja e anunciando tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele é. Ele não é porque ele quis ser, mas porque o Senhor o escolheu para ser e para fazer. Lembremos de Atos, capítulo de número 9, quando Paulo está perseguindo a igreja e na estrada de Damasco ele tem um encontro com a glória de Deus, um encontro com Cristo, onde o Senhor anuncia as palavras: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo para alguns, por que me persegues? E aí ele fala assim: quem és o Senhor? E ele mesmo diz: eu sou Cristo a quem tu estás perseguindo. Então é interessante vermos que Paulo ele parte de um pressuposto de perseguição, mas ele não era o perseguido, ele era aquele que perseguia a igreja. Paulo é aquele que tinha cartas para perseguir os cristãos, prender e até matar. Paulo é aquele que se alegra e achando que estava fazendo certo, na verdade estava cumprindo a lei e cumprindo aquilo que os outros queriam que ele fizesse. Mas através do encontro de Cristo com ele neste caminho, eu acho isso maravilhoso, porque toda a mudança que acontece em nossas vidas e na nossa história, ela acontece no decorrer do caminho. No caminho da angústia, no caminho da tristeza, no caminho da solidão, no caminho das prisões espirituais, nós encontramos o Mestre, nós encontramos Cristo. É no momento em que nós perdemos a esperança, perdemos todo e qualquer motivo para nos alegrarmos, é quando Cristo nos encontra no caminho e muda a nossa história e muda a nossa vida. Podemos lembrar dos milagres que Cristo operou na terra, e boa parte deles, Cristo estava no caminho para algum local, no caminho para alguma cidade. No caminho o Senhor encontra um cego de nascença, no caminho o Senhor encontra um paralítico, no caminho o Senhor encontra alguém que precisa de um milagre. E se eu fosse pedir para levantar a mão para quem precisasse de milagre, para quem estivesse precisando de uma cura, faltaria a mão nessa noite para levantar, porque todos nós precisamos de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, de um renovo. Paulo é este que precisa de um renovo e de uma mudança de vida, mas ele não entende e não compreende isso. E é necessário haver uma interferência de Cristo na história de Paulo. Paulo não entendia que ele precisava mudar de vida e que ele seria o maior plantador de igreja do Novo Testamento. Ele não entendia e não compreendia isso, mas Cristo se revela dos céus e vem à terra para mostrar para Paulo que o seu trajeto e a sua história tomaria um local diferente, uma proporção diferente. A saber, Paulo deixaria de
qual o próprio Cristo anunciou a Ananias: este aí vai saber o quanto vale padecer pelo meu nome. Olha só que interessante. Paulo é aquele que muda a história, tem a sua vida mudada, mas ele não tem a sua vida mudada para viver um mar de rosas. E quem vive o Evangelho, e quem se converte ao Evangelho para viver mar de rosas, eu te falo nessa noite, pregaram algo errado para você. Evangelho é renúncia, Evangelho é sacrificar o teu eu, as tuas vontades, sacrificar aquilo que você fazia para fazer a vontade daquele que vos enviou, para fazer a vontade daquele que vos escolheu, para fazer a vontade daquele que vos levantou e te escolheu para fazer algo extraordinário nessa terra. Paulo não entendia isso, e ele, pregando a igreja de Corinto, vai começar a falar. E é interessante que o contexto desta mensagem de Paulo, ele está defendendo o seu apostolado. Ora, foi necessário Paulo defender o seu apostolado por duas vezes. A primeira defesa dele aconteceu com Pedro e os seus demais irmãos da igreja. Paulo precisou voltar a Jerusalém e defender seu apostolado e falar daquilo que Deus tinha feito sobre a vida dele e aquilo que Deus estava fazendo através do seu ministério, através da vida de Paulo, que foi conhecido como apóstolo dos gentios. O Senhor tratou, o Senhor levantou, o Senhor libertou, o Senhor curou. Através do ministério de Paulo, o Senhor fez grandes coisas nesta terra e nesta nação. Paulo defende a sua primeira vez o seu apostolado a Pedro e aos demais irmãos a qual o Senhor escolheu para ser também apóstolos. Olha só, Paulo defende o seu apóstolo primeiro, aqueles que estão de dentro. Depois ele vai defender aqueles que outrora se diziam apóstolos. E isso a igreja de Corinto. A igreja de Corinto sofria de um grande mal. Havia no meio deles aqueles que se diziam apóstolos, mas não era. Era conhecido como os superapóstolos. E por que superapóstolos? Porque havia no meio deles milagres, havia maravilhas, havia curas, havia libertações, mas eles se consideravam e eles faziam para exaltar o seu próprio nome, para crescer no seu próprio nome. Só que o Evangelho não é isso. Evangelho não é posição. Evangelho não é algo, não é um título. Não. O Evangelho é muito mais do que isso. Enquanto eles estavam pregando, operando milagres, operando maravilhas para exaltar o seu nome, Paulo era humilhado, caluniado para exaltar o nome daquele que tem o poder de mudar a história. E eu preciso que você entenda isso. Paulo está pregando o Evangelho e está sofrendo porque ele não está preocupado com o seu nome, mas está preocupado com o nome daquele que escolheu para o chamado. Tem muitos que fazem e pensam que fazem para ser reconhecido por homens, mas Paulo não está preocupado com o homem. Paulo não está preocupado com o reconhecimento que vão dar a ele, mas ele está preocupado com aquilo que Cristo está pensando dele. Pessoas estão coabitando no meio da igreja, preocupado com o nome, preocupado com o cargo, preocupado com o título, preocupado com aquilo que vão pensar, preocupado com aquilo que as pessoas vão comentar. Mas Paulo não está preocupado com isso, mas ele vai começar a defender o seu ministério, ele vai começar a defender o seu apostolado. Aí ele vai falar para a igreja de Corinto: me suportem um pouco na minha insensatez, porque vocês têm suportado os outros insensatos dentro da igreja. Me suporte um pouco, porque se vocês acham que ele tem experiência, eu vou contar minha experiência humana, carnal, física para vocês. Se eles são hebreus, eu também sou. Se eles são israelitas, eu também sou. Se eles são descendentes de Abraão, eu também sou. Se eles são no ministério de Cristo, eu ainda sou mais, porque falo por Cristo. Olha só o que Paulo está falando. Se em trabalho, eu sou muito mais, porque trabalho mais do que ele. Se em açoite, mais do que ele. Se em prisões, mais do que ele. Se em perigo de morte, eu até perdi a conta. É Paulo falando, eu até perdi a conta. Quantas vezes pensei perigo de morte? 5 vezes recebi açoite. 5 vezes recebi açoite dos judeus. Olha só, o povo que outrora ele perseguia, agora Paulo sofria açoite desse mesmo povo. 5 vezes recebi açoite. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia em um abismo. Em viagem, perigos e em rios. Perigo de assalto. Perigo com gentios. Perigo na cidade, no deserto, no mar. Perigo de falsos irmãos. Aí você olha para mim e fala assim: pastor, eu quero servir a Cristo porque é moleza, porque é fácil. Ah, meu irmão, para com isso. Evangelho não é isso. Evangelho você tem
ali, mas eles queriam que fosse reconhecido Cristo sobre a vida dele. Eu acho isso maravilhoso, porque você ter uma visão como essa, você ter uma experiência pronunciada. Nós precisamos entender que o Evangelho e que a vida com Cristo muitas vezes vai nos levar a direções que nós não queremos levar, não queremos seguir. Por quê? Paulo é aquele que é caluniado, açoitado, apedrejado, passou por abismo. Aí a igreja que foi plantada por ele em Corinto está vangloriando os homens só porque eles operavam curas e milagres, só porque eles revelavam. O espírito do engano está habitando nas igrejas até os dias de hoje. Você olha para mim e diz: não, pastor, não acontece. Não acontece. O espírito do engano está rodeando e habitando no meio das igrejas. Povo que é acostumado com revelação. Pastor, eu não sou contra, irmão, contra a revelação, mas a maior revelação é a palavra de Deus. Paulo escrevendo vai falar assim: toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Cristo, enquanto esteve na terra, passarão céus e terra, mas as minhas palavras, estas não vão de passar. Aí nós vemos hoje pessoas necessitadas de revelação, pessoas necessitadas e mendigando milagres feitos por homens, quando Cristo tem algo maior para fazer sobre a sua vida. Nós procuramos, pessoas procuram homens. Eu fiquei sabendo que na igreja tal tem um fulano que revela até o CPF. Vai lá trazer ele para você ver. Porque fez ou deixou de fazer. Não adianta nada. Porque tudo que você faz, tudo que você é por causa dele. Não era nem para você estar sentado numa cadeira como essa, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Deus te trouxe aqui para você adorar a Ele e glorificar o nome dele. Porque o culto, eu já falei isso aqui uma vez, o culto nunca foi para você, o culto sempre foi para Ele. Eu vim hoje para quebrar esse paradigma. Existe por aí mensagem que você é o centro da vontade de Deus. Mentira. Que você é o ponto fraco de Deus. Mentira. Ele nem precisa de você, nem de mim. Porque a palavra vai falar que se nós pararmos de falar e de clamar, as pedras, as paredes, elas vão começar a clamar e exaltar o nome dele. Ele tem anjos adorando ele. Tudo é dele. Olha só, mas se não adianta, mesmo assim eu vou passar as visões e as revelações que o Senhor, olha só, ele faz questão de enfatizar que o Senhor que entregou para ele, ele não teve por vontade própria, ele não teve porque ele jejuou mais que o outro, ele não teve porque ele orou mais que o outro, porque se Deus quiser entregar a revelação para quem nem jejuou hoje, ele entrega a revelação, porque a revelação é dele, a mensagem é dele, a palavra é dele, tudo é dele. É por isso que às vezes tem pessoas que ficam sofrendo na igreja. Chegou um dia desse, Deus já está dando oportunidade. Chegou um dia desse e a pastora já está dando oportunidade. Porque Deus quis levantar ele. E quem somos nós para contender com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso? Paulo escreve isso aos Romanos. Quem somos nós para contender com o Senhor? Por acaso pode o vaso determinar como o oleiro vai trabalhar sobre o vaso? Por acaso a criatura pode questionar o seu Criador? Quem somos nós para questionar o nosso Deus? Aí Paulo está falando assim: eu vou entregar, porque não é minha, é dele. Eu vou falar porque não foi eu que tive, foi ele que me deu. Olha só que interessante. Aí ele vai falar assim: eu fui há 14 anos atrás, fui ao terceiro céu e vi e ouvi coisas que não é digno de um homem pronunciar. São palavras inefáveis que eu ouvi naquele lugar. Não sou digno, não sou merecedor de falar. De uma assim eu me gloriarei. Paulo está falando. Paulo está falando assim. E por que Paulo está falando isso? Porque as pessoas que estavam em Corinto se gloriavam daquilo que faziam. Aí é porque eu prego mais, eu canto mais, eu faço melhor, eu limpo a igreja como nenhum outro limpa. Meu irmão, pare com isso. Paulo está falando assim: eu tinha motivo para me gloriar por tudo aquilo que Deus fez na minha vida, mas eu vou me reduzir a nada, porque agora nunca foi para mim, agora sempre foi para ele. Agora não é minha, agora é dele. Aí Paulo
quem nós somos de verdade diante da presença de Deus. Você sabia disso? Experimenta aí um crente que não é firmado ainda. Tem um momento de fraqueza. Aí depois ele já começa a botar a culpa nos outros. Aí foi Satanás é costa larga. É tudo a culpa dele. Ele tem sua parcela de tudo mesmo, mas nem tudo é dele, às vezes é nós mesmo. Aí fala assim, pastor, ora por mim que Satanás se levantou contra mim. Não, é ele que está fraco. Ele está fraco, mas isso revela quem ele é de verdade. Significa que se ele está fraco, eu estou falando que a gente não vive forte não, irmão. Mas se ele está fraco, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar ser forte. E hoje, na presença, é orando, buscando, jejuando, buscando algo na presença dele. Aí fala assim, eu vou me gloriar de Deus. Mas eu não vou me gloriar porque eu sou e porque eu tive a revelação. Eu vou me gloriar na minha fraqueza. Porque na minha fraqueza, Deus está me usando. Deus está me levantando. Deus está me capacitando. Deus está fazendo. É na minha fraqueza que a graça se manifesta sobre a minha vida. Paulo está dando uma volta e explicando um contexto para explicar e falar sobre a graça dele. Olha só que maravilhoso. Paulo está falando da graça. Paulo está querendo falar sobre a graça para a igreja de Corinto. Mas está falando assim, olha, a graça é muito mais do que você pensa. A graça é muito mais do que tu imagina. A graça tu está pensando que é só para tu sentir aquele prazer momentâneo. Não. A graça é muito mais do que isso. A graça te levanta. A graça te fortalece. A graça te restaura. E você não merece, mas ela te alcança. Você não merece, mas ela chega para você. Você não é digno, mas ele morreu na cruz para que você fosse alcançado pela graça. A graça é o que tem me mantido de pé. Já pensou se fosse você passando por quarentenas de açoite? Já pensou se fosse você apedrejado em um abismo? Meu amigo, eu falo por mim, eu era o primeiro a desistir. Eu falei, não, isso não é para mim não. Irmão, fala aqui. E se tiver alguém mais homem aqui, fale se você ia aguentar. Você ser lançado numa prisão em uma masmorra e ser acometido por doenças. Porque quando nós lemos essa mensagem e a história, o que eles mais tentam fazer é tentar descobrir qual era o espinho na carne de Paulo. Se nós voltarmos à história e procurarmos saber dos pais da igreja, todos eles têm um comentário sobre o espinho na carne de Paulo. Aqueles que diziam que o espinho na carne de Paulo era uma doença, porque ele foi lançado na prisão e ele foi acometido por algum tipo de doença. Outros diziam que Paulo passava por lutas carnais, ele tinha vontades carnais e ele lutava contra isso. Outros diziam que Paulo passava pela luta contra os falsos apóstolos, que em todo lugar tem, em todo lugar aparece. Das muitas interpretações, todas elas são válidas, porque Paulo não diz o que é o espinho na carne, Paulo não diz se é fraqueza, mas se nós voltarmos ao capítulo de número 11, nós vamos ver Paulo falando de fraqueza carnal, de fraqueza que passou por dificuldade. Paulo já pensou em desistir, irmão. Todos nós já não pensamos em desistir, mas o problema é que nós estamos muito preocupados com o espinho e esquecemos que a graça é maior do que tudo isso. A graça é maior do que o espinho. Olha só, Paulo está falando assim, e para que eu não me exaltasse, por causa das visões e das revelações, foi-me dado um espinho na carne, e foi-me dado, ele está falando assim, não foi eu que coloquei o espinho, foi o próprio Deus que colocou o espinho na minha carne. Aí vai ser a saber o mensageiro de Satanás para me esbofetear todo dia. Todo dia tinha luta, todo dia tinha prova, todo dia tinha perseguição. Independente de qual fosse o espinho na carne de Paulo, se fosse vontade carnal, todo dia tinha. Se fosse luta por causa da perseguição, todo dia tinha perseguição. Se fosse luta por causa da doença que ele tinha, todo dia ele tinha que tomar o remédio para passar dor, para passar essa dificuldade. Então, o objetivo principal da mensagem não é falar sobre o espinho na carne. Não, o objetivo de Paulo não é falar que o espinho na carne era o que estava maltratando ele. Não, o objetivo de Paulo era falar: o espinho na carne me mantém na posição que eu estou hoje. O espinho na carne me mantém no local que eu deveria estar. Como? Humilhado na presença dele, adorando na presença dele, buscando a presença dele.
E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha o que Paulo está falando. E a resposta do céu, a resposta não é bom, é a resposta do céu. Paulo está falando assim: eu orei 3 vezes para que fosse removido esse espinho. Mas a resposta dele foi assim: não vou tirar o espinho, vai continuar no mesmo lugar. Vai continuar sendo humilhado, vai continuar sendo caluniado, vai continuar passando por perseguição. Se era mesmo, vai continuar com a doença aí. Não vou te curar, Paulo. Por quê? Porque a minha graça ela é suficiente para você, Paulo. A minha graça é que te sustenta. Tu está preocupado que eu removo o espinho, mas eu não vou tirar, porque o espinho está te mantendo na posição que eu quero que você esteja. Humilhado na minha presença, buscando a minha presença. Você é dependente da minha graça, Paulo. Se eu tirar o espinho, sair daqui curado, irmão, mas renovado você vai sair daqui. Mas sabe por que eu estou falando isso? É porque nós humanos, nós lemos o texto, nós lemos esse texto e a gente fica com 1000 perguntas na mente, mas nem mais sobre a graça, é tudo sobre o espinho na carne. O que será que Paulo tinha? Eu particularmente, quando leio esse texto, eu coloco na carne de Paulo um espinho ou uma estaca. A tradução antiga era estaca mesmo, foi colocado uma estaca pontuda e afiada na carne de Paulo. Já pensou você viver com uma estaca enfiada no seu corpo, lhe causando dor, lhe causando incômodo? E isso trata acerca de todas as coisas, seja ela carnal, seja ela espiritual. Já pensou você ter um incômodo? E nós temos, irmão. Todos nós temos um espinho na carne. Às vezes é alguém lá na tua casa que tu está orando há tanto tempo. Às vezes é alguém da tua família que você está buscando, querendo a libertação dele. Aí você está falando assim, agora está se perguntando agora, se o pastor não vai ter libertação. Eu falo assim, se Deus libertar aquele lá, tu sai da igreja. Deus vai deixar para a última hora, cuidado. Mas não cesse de orar não, cesse de orar não. Eu não vim aqui para acabar com a sua esperança não. Porque você vive pela fé. Abacuque disse, e Paulo disse, o justo viverá pela fé. Fé que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai salvar. Paulo está orando e por 3 vezes ele orou: Senhor, retira de mim o espinho. Senhor, arranca de mim esse espinho. Senhor, tira porque eu não estou suportando mais. A resposta de Deus é: não vou tirar o espinho. A minha graça ela te basta. Ele fala assim: a minha graça ela é suficiente. Era ele falando para Paulo assim: Paulo, você não precisa de mais nada, só da minha graça. Você não precisa de conselho do homem, a minha graça te basta. Você não precisa procurar de igreja em igreja, Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa procurar nos médicos, Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa procurar em terreiro, Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa procurar com reis, com imperadores. Não, Paulo, a minha graça te basta. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Senhor, eu estou fraco. O meu poder está se aperfeiçoando nessa tua fraqueza, Paulo. O meu poder está se aperfeiçoando nessa tua vontade de desistir, nessa tua vontade de parar, nessa tua vontade de retroceder. Quando você pensa que vai parar, Deus vai lá e fala assim: vai parar nada, vai, te levanta. Vai, te levanta, eu estou te fortalecendo. Essa é tua fraqueza, eu estou te levantando. A mensagem de Paulo ela não é triunfalista, ela não está buscando aplausos, ela não está buscando fazer mover, mas ela está mostrando para o povo o que sustenta ele. Nós nos apegamos a fábulas, e isso ele escreve a Timóteo. Quando ele escreve a Timóteo, fala assim: Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Corrige, exorta e encoraja com toda a longanimidade de doutrina, porque chegará o tempo que as pessoas não suportarão mais esta sã doutrina, mas terão coceiras no ouvido, se apartarão da verdade e se apegarão a fábulas, e trarão para si doutores conforme a sua própria vontade. E eu era um desses que pregava para agradar o coração do homem, que pregava para que o povo saísse da igreja com um sorriso de orelha a orelha. E se você não sair com um sorriso de orelha a orelha, sabendo que a graça é maior do que tudo isso que você está passando,
você está perdendo. Você está perdendo porque você está falando, não com palavras, você está falando com o seu povo, com a sua fisionomia, que a luta é maior do que aquilo que Deus tem para você. Com o seu povo, com a sua fisionomia, com o seu entendimento, você está falando assim: a graça não é suficiente para mim. A luta está maior, a dificuldade está maior, a cura não chega e por isso a graça não é suficiente. A libertação não chega, então a graça não é suficiente. Para você, o que importa é só o que você quer, o desejo do teu coração. O que te difere dos outros que estavam em Corinto? O que te difere daqueles que estavam escutando as mensagens triunfalistas? O que difere você nessa noite dos outros? Ou será que a graça está suficiente para você? Eu vim pregar para você, irmão, e essa palavra é dura mesmo, é difícil. E quando Deus falou isso ao meu coração, doeu em mim. Porque eu estava orando ao Senhor em um momento de dificuldade, de luta. Eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, eu não aguento mais passar por essa luta. E a mensagem que Deus me deu foi essa: a minha graça é suficiente para você. Eu não vou te tirar dessa luta, pelo menos não agora. Não vou te tirar da luta agora. Mas a minha graça vai te sustentar até o final dela. A minha graça é suficiente para você. Eu não preciso tirar você da prova para manifestar o meu poder e a minha glória sobre a sua vida. Mas não me prova, eu te provo. No deserto, o povo estava no deserto e Deus estava manifestando o poder, glória, graça, milagre, operando maravilha. No meio do deserto, Deus estava no meio do povo, guardando, livrando, protegendo. Mas quem somos nós, o rei? Você é igual aquele povo que estava na igreja de Corinto? Ou será que você acha que a graça já é suficiente para você? Pastor, eu pensei que eu ia sair daqui, regozijando, você ia entregar a chave do carro hoje. Sinto muito, irmão. Deus não tem esse mistério comigo de chave, olha. Só a chave que Ele me dá é a chave da palavra. Se você pegar hoje, você vai sair daqui, meu irmão. Pastor, se Deus está na revelação, não, assim, quando Deus quer. Quando Deus não quer, eu também não falo nada. Precisamos entender que a graça é suficiente. Eu acho interessante ensinar que às vezes a gente vai ministrar em vários lugares. Aí a gente vê que aquela pessoa está querendo uma revelação e Deus não entrega nada. Deus não fala, irmão. Eu já saí frustrado da igreja. No início da minha caminhada, eu saí frustrado da igreja, que eu chegava na igreja, eu falava assim: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí a palavra, olha, rima, palavra, mas eu queria ouvir da boca do homem que estava pregando que uma mensagem direcionada para mim. Fala assim: Ed, é assim. Aí Deus ia lá e falava: não fala nada para ele. Fecha a boca. Ele entregava para todo mundo, para mim, chegava em mim e parava. Nada de um e de outro. A maior revelação é a palavra. Uma certa vez eu ouvi, não sei aonde foi, mas já tem vários memes, deve ter vários memes por aí na internet hoje em dia. Mas assim: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí você lê a palavra. Mas eu quero ouvir em voz alta. Lê em voz alta, então, que você vai ouvir a palavra. Você vai ouvir a mensagem de Deus para você. Eu achei isso maravilhoso, irmão, porque tem pessoas que estão esperando sair algo extraordinário de mim. Irmão, não se preocupe não. Se Deus mandar falar, eu falo. Mas se Deus não mandar, eu fico caladinho, porque eu não fico inventando. Depois aí já pensou? O pastor Ed falou lá na igreja que ia acontecer, isso acontece tudo ao contrário. Olha só. Mas Paulo está falando para a igreja de Corinto: estão esquecendo da graça de Deus. Se for por isso, olha Paulo, se for por isso, eu já passei por luta, perseguição, naufrágio, prisões, já tive revelação do terceiro céu. Eu fui levado, irmão. Olha só, eu fui tirado daqui, fui levado lá. Vi coisas que o homem não pode ver, ouvi coisas que o homem não pode falar, e ainda assim eu não posso me gloriar, porque nada disso é meu, tudo é dele. Todas essas coisas foi ele que me deu. Paulo está falando para a igreja de Corinto. E para isso, olha só, e mais do que isso, para saber de tudo isso, para eu não me gloriar, não me exaltar, ele ainda me deu um espinho na carne. Eu vi tudo isso, passei por tudo isso, mas ele não vai perder a sua vida, não vai perder a tua casa, não vai perder a tua família. A graça é suficiente nessa noite para você. Não tem revelação no céu, não tem mistério no céu, mas tem graça disponível. Tem graça disponível. Você pega se você quiser. Aleluia.
Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso. Antes de ser crucificado, ele se retirou do meio dos seus e foi para o Getsemane orar. Em angústia, Jesus orando em angústia, suou sangue. Essa condição na medicina fala que essa angústia tem que ser num nível tão extremo para se transformar em sangue. Para o suor se transformar em sangue, essa angústia tem que ser algo que o homem natural não suporta. Mas Jesus suando sangue, orando. E orando como? Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Certa vez eu vi um pregador falando, a saber, pastor Prestes Camargo. Ele falando, ele ministrando sobre a oração do Pai Nosso. E eu nunca parei para pensar, nunca tinha parado para pensar nesse. A oração do Pai Nosso é a oração mais perigosa que tem. Sabia? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque às vezes a vontade de Deus não é para agradar o teu coração. Paulo é aquele que entende muito bem isso. A vontade de Paulo era pregar o evangelho, plantar a igreja, ser reconhecido, vontade carnal, ser reconhecido, sair, ir para outra cidade, pregar o evangelho, plantar a igreja. A vontade de Paulo era isso, mas quando ele chegava na cidade, as pessoas já sabiam, manda prender, manda açoitar, pode perseguir. Esse aí não pode pregar a palavra não, esse aí não pode anunciar o evangelho não. Mas a graça era o que sustentava Paulo. Através da graça, milagres aconteciam. Depois de Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A graça começou a se manifestar no povo, porque todos os milagres e maravilhas que foram operados não eram para pessoas que mereciam milagres e maravilhas, pelo contrário, eram pessoas que não mereciam. Todos foram cheios do Espírito Santo. Havia pessoas de diversas nações naquele lugar, e eles se levantaram e falaram: as pessoas estão falando em nossas línguas porque estão embriagados. Pedro se levanta no meio da sinagoga e fala assim: não estão embriagados. Está se cumprindo a promessa dita por Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas sonharão. E os vossos velhos terão visões. Olha só, Pedro começa a pregar. Tudo isso está acontecendo por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Pedro pregando, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Não eram merecedores, mas a graça os alcançou. Pedro indo para o templo para orar, para adorar ao Senhor. De repente, na porta do templo, ele encontra um homem paralítico. Aí o homem fala assim: me dá algo, me dá uma esmola, me dá um dinheiro. Pedro olha para ele e fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro é levantado na nação. E de repente o Senhor manda: vai à casa do centurião Cornélio. Pastor, ele não merece. Senhor, ele não merece, ele é romano. Vai, Pedro, porque ele é para mim alguém escolhido. Pedro vai. E quando Pedro pregava a palavra, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo é aquele que perseguia a igreja, aprisionava, matava, mas ele era para o Senhor vaso escolhido. Enquanto Paulo pregava o evangelho, de repente o homem cai do terceiro andar, quebra o pescoço. Paulo ressuscita aquele homem. A graça não é para quem merece, a graça não é para quem se acha merecedor, a graça é para quem está disponível, a graça é para quem está disponível, a graça é para quem está disponível. Deixa eu ver se tem alguém disponível para receber. Deixa eu ver se tem alguém disponível para receber. Deus, aleluia. Graça não é ausência de dor. Não. Graça não é isso. Graça é ter a presença de Deus no meio da dor. Graça não é Deus tirar essa dor que você está sentindo, essa angústia, essa dor. Não, não. A graça é você estar passando por isso, mas saber que Deus está com você nessa dor. A graça não é independência de Deus, mas é dependência dele. Paulo, por tudo aquilo que
tinha visto, tinha feito, ele poderia falar assim: eu sou independente, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas ele era dependente da graça de Deus. Ele fazia porque a graça os ordenava, a graça direcionava. A graça alcançava Paulo de uma maneira tão sobrenatural que ele vai declarar no versículo de número 10, eu caminho para encerrar. Paulo fala assim: pois eu sinto prazer agora. Quando Paulo entendeu o poder da graça, Paulo vai falar assim: porque eu sinto prazer agora nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Glória a Deus. Porque quando eu estou pensando em parar, pensando em desistir, a graça vem e fala assim: não vai desistir nada, tu vai continuar marchando na minha presença. A graça faz isso. Ele pega você quase caído, quase parado, quase pensando em entregar ministério, e fala assim: não vai entregar, não vai parar, não vai voltar atrás. Não, não, não. Sabe o que tu vai fazer? A minha graça está chegando na tua vida, tu vai se pôr de pé agora e tu vai caminhar comigo, porque eu estou contigo. A graça de Deus é isso. É você entender que no meio dessa dor você não está sozinho, você tem Ele. Que você não é uma pessoa independente, mas você é dependente dele. O problema é que nós queremos ser independentes. Nós temos um costume horrível, péssimo, de falar assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Aí você sente uma calma, uma paz. Aí no outro dia tu tem um resquício de oportunidade de mudar aquela situação, de vai lá e toma da mão de Deus. Aí a graça nos mostra o quê? Não tome não, deixe lá. A graça é suficiente para fazer vocês andar nesse processo. E no final desse processo você ainda glorificar o nome dele. Mas não no final não, para ser melhor, você vai glorificar no meio do processo, junto com ele. Você não é independente, você é dependente. Deus ele não vai tirar a sua dor. E se ele tirar a dor que você está sentindo agora, ele vai colocar outra para manter você na posição dele. Meu Deus. Pastor, dura essa mensagem. Dura essa, pastor, essa mensagem. Não queria ouvir. Eu queria sair daqui com o meu milagre na mão. Chegar lá na minha casa e falar assim: está aqui, recebi o meu milagre. Está aí o teu milagre, é graça. Você não merece. Aleluia. Nós não somos merecedores da graça. Aí tem pessoa que confunde misericórdia com graça. Não tem nada a ver. A graça é você receber. E a misericórdia é você não receber. Não receber o que, pastor? Não receber aquilo que você merecia receber. Nós pecamos e merecíamos receber a ira de Deus nas nossas vidas. Mas aí nós vamos lá e recebemos a graça. Aí Deus fala assim: olha, te converte, a minha graça te alcança. Aceita Jesus, a minha graça te levanta. Pastor, eu estou caído. Tem graça para você também. Ele te levanta, te capacita, Jesus quer. Pastor, a luta está difícil, não te preocupa não. Através da graça ele renova a tua armadura. Pastor, eu preciso de uma cura. A graça vai te sustentar até você receber essa cura. E se você não receber, tu vai continuar dando glória a Ele, porque Ele vai continuar sustentando a sua vida. Pastor, eu preciso de uma libertação. A graça é maior do que a libertação. A graça é maior do que todas essas coisas. Mas você está falando para mim, você deve estar pensando: pastor, essa mensagem é dura. Mas não é eu não, é Paulo que escreveu. Já pensou se fosse eu escrevendo assim? Você tem que se gloriar na sua fraqueza, na sua angústia, na sua tristeza, na perseguição. Você tem que glorificar ao Senhor por tudo isso. Se eu olhar para mim e vai falar assim: ele é doido. Como que eu vou adorar, glorificar se estão me perseguindo e me caluniando? Fala isso para Paulo, o maior plantador de igreja do Novo Testamento. O homem cheio do Espírito Santo. O homem que defendeu o seu apostolado. O homem que estudou aos pés de Gamaliel. O homem que era ensinado, doutrinado na lei, conhecia a lei. O homem que era poliglota, falava várias línguas. O homem que tinha conhecimento e experiências que homens hoje não têm experiências. Fala para ele agora:
sustentar você no meio desse processo. Eu vim pregar para você nessa noite que a graça de Deus está te alcançando neste lugar. E no meio desse processo tu não vai chorar. Não vai chorar de tristeza, mas vai chorar de alegria, porque Ele está entrando neste processo. Ele está entrando nessa prova com você. Eu vim hoje liberar essa palavra sobre a sua vida. A graça está te transformando de um pecador para alguém que é escolhido por Ele. A graça vai te alcançar nessa noite. Ele está falando para você. Estava caído, estava parado, estava estacionado. Mas estou eu levantando nesta geração. Vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença na casa, no meio da família. A graça é suficiente para você neste lugar. É necessário nós entendermos isso. Aleluia. O espinho não vai ser removido. Mas pare de se preocupar com o espinho. Tem graça para você. Aleluia. Pastor, você não sabe de um terço da luta que eu estou passando. Eu não sei, irmãos. Mas se Deus deu, é porque Ele sabe o que está fazendo. E no meio dessa dor, no meio desse processo, tem graça para você. Deus, aleluia. Sabe, irmãos, às vezes eu falo isso, e o Senhor falou isso comigo uma vez. Certa vez eu estava em um culto, e a mensagem não agradou meu coração. De repente o Espírito Santo falou ao meu ouvido. Eu nunca tinha ouvido o Espírito Santo falar comigo de uma maneira tão poderosa como Ele falou. E o Espírito Santo falou para mim assim: tem várias pessoas agora que estão no leito de hospital e não conseguem ouvir esta mensagem. Meu Deus. Tem pessoas agora que estão aprisionadas na prostituição e nas drogas e não tem a oportunidade que você tem de ouvir a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: mas tu está aí sentado falando porque a mensagem não está agradando o teu coração. Na mesma hora eu ajoelhei e falei assim: Senhor, me perdoa. Porque muitos queriam ter a oportunidade que pessoas como nós têm e não conseguem. Mas através dessa graça que vai sair sobre a tua vida hoje, olha só o que eu vou profetizar na tua vida. Deus está me direcionando nessa noite, através da graça que vai tomar conta da sua vida nessa noite. Pessoas serão curadas, libertas, transformadas. Você será um agente causador de milagres aonde você estiver. Você será um agente causador de libertações aonde você colocar a planta dos teus pés. O inimigo vai ter que bater em retirada. Eu preciso liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Deus está te amadurecendo, porque você vai sair daqui não pensando mais na luta e na prova, mas você vai sair daqui falando assim: a graça de Deus é suficiente na minha vida. Ei, deixa eu falar algo para você. A graça vai te tomar de uma maneira tão poderosa nessa noite, que quando tu chegar na tua casa, tu vai colocar a planta dos pés e vai falar assim: eu não sei se tinha inimigo rodeando a casa, mas em nome de Jesus, bate em retirada. Tem milagre chegando para a tua vida, tem milagre chegando para a tua casa, tem cura chegando para você nessa noite. E por quê, pastor? Porque tem graça disponível. Tem graça disponível para você nessa noite. Fica de pé, eu quero orar pela sua vida. Deus, aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus, aleluia. Aleluia. A graça é a única causa que consegue transformar a fraqueza em força, exaltação em humildade. Olha só, a graça é a única que consegue fazer isso. Transforma a fraqueza em força, exaltação em humildade e glória humana em cruz. Talvez você esteja pensando: pastor, essa mensagem não foi para mim. Talvez você esteja falando assim: pastor, essa mensagem é até poderosa, mas eu queria outra. Não tinha outra não, era essa mesmo. Glória a Deus.
de anunciar aquilo que Deus manda e não aquilo que eu quero pregar. E eu até tentei fazer isso e Deus me botou no extremo. Certa vez Deus falou para mim assim: tu está pregando aquilo que tu quer, mas a mensagem não é tua, a mensagem é minha. Tu está falando aquilo que tu quer, mas eu nunca te mandei falar isso. Aí o Senhor me trouxe a mensagem que é dada a Jeremias. Eu estou colocando as palavras na tua boca. Olha só, é Deus falando para Jeremias: eu estou colocando as palavras na tua boca. E aquilo que eu mandar tu falar, tu falarás. E aonde eu te mandar ir, tu vai lá. Estou te dando poder e autoridade para arrancar, para derrubar, para plantar, para edificar. Quando o Senhor falou isso para mim, eu falei assim: Senhor, eu não posso essa palavra. A partir de hoje eu entrego a mensagem que ela não é minha, nunca foi, sempre será dele. A palavra é revelada por ele, é dada por ele. Ele é o proprietário da mensagem. Ele tem o poder da palavra. E através desta palavra, irmão, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você não vai parar no meio do caminho, não vai retroceder, não vai voltar às práticas de antes, mas a graça vai alcançar a tua vida nessa noite. E você vai sair daqui regozijando na presença, cheio da presença, transbordando da presença e da graça. Você não é dependente de homem, você é dependente dele. Você precisa dessa graça. E eu quero convidar a minha frente só quem é dependente da graça. Eu quero orar por você. Se possível, pode vir toda a igreja. Eu quero orar por você nessa noite. E enquanto a missionária eles vai estar louvando, eu quero profetizar sobre a tua vida. Palavras de bênção, de milagres, de cura, de libertação e de transformação neste lugar. Feche os teus olhos, vem para frente e feche os olhos. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Fiquem em espírito e adoração.
confiando na graça de Deus. No meio dessa luta e dessa prova, a graça vai ser suficiente para você. Ela vai te sustentar e vai manter você em pé. Deus, Jesus, aleluia. Nós, com os olhos humanos, só enxergamos as lutas e as dificuldades. Mas Deus, Ele quer que você enxergue além disso. Tem graça para você. Quem crê que não posso dessa palavra, creia que você vai sair daqui com o teu milagre, com a tua cura, com a tua libertação. E se você não acredita que você vai sair daqui com a cura, com o milagre, com a libertação, creia que você vai sair daqui com a graça. Vai dizer, isso tem de sobra. Deus, Ele dá, não porque nós somos merecedores. Não merecemos, mas ela nos salvou. Mas haverá testemunho de vitórias e de milagres neste lugar. Meu Deus. Haverá, será, testemunho de curas neste lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Aí você pode olhar para esse pastor, mas eu não estou precisando, não estou enfermo, não. Vai ser curas espirituais. Deus está despedaçando correntes e cadeias que estavam aprisionando a alma de pessoas neste lugar. As palavras foram lançadas lá atrás, mas estava aprisionando até hoje. Mas hoje Deus está quebrando e desfalando. Te prepara para cantar o hino da vitória. Te prepara para fazer a mesa. Vai ter banquete na casa, porque Deus está operando maravilhas. E me convida quando eu fizer o banquete. Eu quero orar pela sua vida. Feche meus olhos para encerrar. Amém? Me dê essa missão de encerrar isso aqui. Vem, feche meus olhos e eu quero orar pela sua vida. Porque você vai iniciar essa semana abençoado, cheio da graça e da presença de Deus. Pai, eu te apresento a tua igreja nessa noite. Toma eles, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Leva eles, Senhor, em segurança para os seus lares. Meu Deus, que eles possam sair daqui verdadeiramente transbordando da tua graça. Meu Deus, eu creio que pessoas saíram daqui e em breve estarão testemunhando da cura, do milagre, da libertação e da transformação que tu irás operar no meio da sua família, da casa e até na vida deles. Então posso, meu Deus, abençoá-los de uma maneira poderosa. Dá uma semana para eles, Senhor, de bênção, de vitória e de milagres. E que tudo isso, Senhor, seja para honrar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Eleve a sua mão no tamanho da sua fé e receber essa noite que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito